Boa noite, pessoal. Meu nome é Carlos, mas podem me chamar de Carlinhos. Hoje vou compartilhar com vocês um relato que aconteceu comigo quando eu tinha 16 anos. Tudo se passou numa pequena cidade do interior de Minas Gerais, chamada São Tomé das Letras. É um lugar tranquilo, com poucos habitantes, onde todo mundo se conhece. Uma noite, eu e meus amigos decidimos nos reunir na casa do Pedro para bater um papo e jogar conversa fora. Ficamos sentados na varanda, olhando as estrelas e falando sobre diversos assuntos. A conversa acabou indo para histórias sobrenaturais, fantasmas, lendas folclóricas e coisas do tipo. Cada um tinha uma história para contar, mas nenhuma impactou tanto o grupo quanto a que o Lucas compartilhou. A partir daqui, vou contar a história como se fosse o Lucas, para ficar mais fácil de entender. Bom, como vocês sabem, fui criado pelos meus pais na cidade, mas nas férias escolares eu sempre ia para o sítio dos meus avós, Dona Maria e seu José, que ficava nos arredores de São Tomé das Letras. Passava quase todos os feriados lá e adorava especialmente a época das festas juninas. Meu avô sempre plantava milho e eu curtia demais ajudar a colher para minha avó, fazer milho cozido, canjica, pamonha e todas aquelas delícias. Numa dessas vezes, tudo estava tranquilo na primeira semana, até que chegou o domingo, véspera de São João. Era por volta das 4 da tarde e eu e meu avô estávamos descascando milho no terreiro, na frente da casa. Foi quando passou um homem magro, com roupas bem surradas e cara de cansado. Ele tinha um cheiro esquisito, meio forte, parecido com um cachorro molhado. Não chegava a ser horrível, mas incomodava. Ele se aproximou da porteira e pediu um copo d'água. Na hora em que ele falou, senti um arrepio subir pela espinha. Foi aquela sensação estranha, como quando a gente leva um susto ou percebe que algo está errado, mas continuei ali ajudando meu avô. Meu avô gritou para dentro de casa: "Ô Maria, traz um copo d'água para o moço aqui." Minha avó trouxe a água e entregou para ele. Os dois começaram a conversar sobre a vida, coisas simples. O homem foi se aproximando e acabou ficando ali com a gente por um tempo. Lá pelas 5 da tarde, quando no interior já começa a escurecer, o homem se levantou meio apressado, interrompendo a conversa. Meu avô estranhou e disse: "Fica mais um pouco. Vamos assar um milho na fogueira, tomar um cafezinho." O homem olhou para o céu, como se estivesse procurando alguma coisa, e naquele instante o cheiro estranho voltou, mais forte. Senti novamente aquele arrepio, uma sensação ruim. Ele respondeu com um tom meio triste: "Gostaria muito, mas já está tarde e tenho outras coisas para fazer. Desculpe qualquer coisa e tenha uma boa noite. E não deixem esse menino sozinho no terreiro até tarde. Ouvi dizer que andam acontecendo uns assaltos por aqui." Meu avô ficou surpreso com o jeito dele. Tentou falar alguma coisa, mas o homem já estava indo embora, apressado. Quando ele sumiu na curva da estrada, aquela sensação ruim foi diminuindo. Confesso que fiquei com medo e acabei não ficando até tarde na fogueira, como costumava fazer. Com o passar da semana, fui esquecendo o ocorrido. O homem não apareceu mais e a vida seguiu normal. Na sexta-feira, meus avós decidiram ir à feira na cidade, que ficava uns 30 minutos de carro do sítio. Eles me chamaram para ir junto, mas eu estava vidrado assistindo a uns desenhos na TV e preferi ficar. Eu tinha 14 anos na época. Antes de sair, meu avô me chamou e disse: "Olha, vamos demorar um pouquinho. Não saia de casa e não abra a porta para ninguém, tá bom? Se precisar, a espingarda está ali atrás da porta." Era uma daquelas espingardas velhas de um tiro só que ele usava para espantar bichos do mato. Eu sempre tive medo de arma, então nem pensava em usar. Eles saíram por volta das 4 da tarde, planejando voltar antes das 6. Depois de uns 40 minutos que eles tinham saído, ouvi alguém chamando lá na porteira: "Ô José." Reconheci a voz, era o mesmo homem daquele dia. O cheiro estranho invadiu o ar de novo, e aquela sensação de impotência me dominou. Fiquei paralisado, não consegui responder. De repente, ouvi passos no terreiro. A voz dele chamou de novo, mais perto: "José está em casa?" Fiquei calado, tentando fazer silêncio. Os passos pararam e um silêncio pesado tomou conta. Quando eu começava a me acalmar, um cheiro forte de podre encheu o ar. Parecia que havia algo farejando por debaixo da porta, como um cachorro, mas bem mais intenso. Então o homem falou com um tom de deboche: "Está sozinho, né, garoto?" Gelei. Minhas pernas tremiam, um nó se formou na minha garganta. Não conseguia pensar em nada. Continuei calado e depois de alguns instantes, ouvi os passos se afastando. Achei que ele tinha ido embora.
Rezei para que meus avós voltassem logo, mas o tempo não passava. O carro deles acabou quebrando na estrada e eu nem sabia. Já eram 7 da noite e nada deles chegarem. Tentei me distrair vendo TV, mas não adiantava. Foi quando ouvi ao longe um monte de cachorros latindo, como se estivessem perseguindo algo. Os latidos foram ficando mais altos, se aproximando. De repente, um som que jamais vou esquecer ecoou pela noite. Um urro misturado com um grito de dor, mas não parecia nem bicho nem gente. Os cachorros silenciaram na hora e começaram a choramingar, voltando pelo caminho. Meu coração disparou. Peguei a espingarda e apontei para a porta. Um silêncio aterrorizante tomou conta. Segundos depois ouvi passos pesados correndo em volta da casa, como se algo grande estivesse circulando o terreiro. Parecia um cavalo, mas havia algo estranho no som. De repente, uma pancada forte na porta. A madeira estalou e a parte de baixo chegou a abrir um pouco. Por uma fresta, consegui ver algo preto, com uma perna que não era normal. Parecia ter 2 joelhos, um deles invertido. Antes que eu pudesse processar, outra pancada e a porta se escancarou. Uma criatura entrou na sala. A luz da lâmpada fraca iluminou aquela coisa e eu quase desmaiei de medo. Era um ser completamente fora do normal. Tinha o corpo coberto por uma pele escura e enrugada. A cabeça lembrava de um cachorro, mas os olhos eram vermelhos, brilhantes. Os braços eram longos e finos, terminando em mãos com garras enormes. O tronco era largo e as pernas tinham aquela estranha articulação dupla, o que fazia com que andasse de um jeito sinistro. A coisa se ergueu, ficando de pé. Era enorme, devia ter mais de 2 metros de altura. Instintivamente, sem pensar, apertei o gatilho. O tiro acertou bem no estômago dela. A criatura soltou um urro de dor, um som que nunca vou conseguir descrever. Era algo primal, que gelava a alma. Ela recuou, derrubando a mesa e quebrando algumas cadeiras. Virou-se e correu em direção à porteira, pulando por cima dela como se não fosse nada. Sumiu na escuridão da noite. Eu, em choque, larguei a espingarda e corri para o quarto dos meus avós. Me escondi debaixo da cama e fiquei lá, tremendo, sem conseguir pensar direito. Depois de uns 40 minutos, ouvi o barulho do carro chegando. Saí correndo e abracei minha avó, que ficou assustada ao me ver pálido e suando frio. Contei tudo o que tinha acontecido. Meu avô foi até a sala e viu a porta arrebentada, os móveis quebrados e acreditou em mim na hora. Pedi desesperadamente para eles me levarem embora. Mas como já era tarde e o carro estava com problema, meu avô disse que resolveríamos tudo no dia seguinte. Aquela noite foi longa, não consegui dormir. Ficava revivendo aquela cena na minha cabeça. Na manhã seguinte, saí do quarto e ouvi meu avô conversando com minha avó. Ele disse que o homem que tinha aparecido lá dias atrás havia sido encontrado no hospital da cidade com um ferimento sério no abdômen, mas que não corria risco de vida. Naquele momento, entendi que a criatura que me atacou era, de alguma forma, aquele homem. Fui embora do sítio e passei um bom tempo sem voltar. Quando finalmente criei coragem para visitar meus avós de novo, perguntei se o homem tinha aparecido por lá. Meu avô contou que ele voltou alguns dias depois do ocorrido, perguntando por mim. Disse que não pensou 2 vezes. Partiu para cima dele, jogou-o no chão e encostou uma faca no pescoço dele. Falou com firmeza: "Se você aparecer aqui de novo ou mexer com alguém da minha família, eu acabo com você." Desde então, nunca mais tivemos notícias dele. Nunca contei essa história para ninguém além de vocês, porque achava que iam me chamar de louco ou mentiroso. Mas a imagem daquela coisa ainda me assombra, e às vezes a sensação de medo volta, como se eu estivesse revivendo tudo de novo. Quando Lucas terminou de contar, ficamos todos em silêncio. Ninguém sabia o que dizer. A forma como ele descreveu tudo, os detalhes, as emoções, nos deixou arrepiados. Não era uma história qualquer. Dava para sentir que ele realmente tinha vivido aquilo. Depois disso, nossa roda de conversa nunca mais foi a mesma. Sempre que nos reunimos, lembramos desse relato e ficamos imaginando o que pode existir por aí, além do que a gente conhece. Obrigado por ouvirem essa história. Boa noite a todos e se cuidem.